Não teve, pessoal? Sentar cada um dos seus lugares. Olha para frente, prestar atenção aqui. Emílio. Então, na aula de hoje nós vamos refletir sobre questões de raça. Um estudioso da psicologia, principalmente da psicologia das raças, de como nós percebemos e entendemos raça, que é o Kenneth Clark. Ele viveu de 1914 a 2005, norte-americano, e ele vai levantar o seguinte questionamento: quem ensina as crianças a odiar e temer alguém de uma outra raça? Quem que ensina as pessoas a odiar raças diferentes? As pessoas. Será que as pessoas já nascem odiando o diferente? Você acha que o branco nasce odiando o negro e o negro nasce odiando o branco? Então o ódio a gente aprende. E onde que a gente aprende esse ódio? Será que é em casa? Será que os pais negros ensinam os filhos negros a odiar os negros? Na sociedade. A história também passa. A sociedade, a história, né? O Kenneth Clark ele fez um experimento em uma escola na década de 30, transição da década de 30 para a década de 40. Ele pegou crianças brancas e crianças negras e colocou bonecas brancas e negras, para eles poderem escolher e achar e falar qual que eles achavam mais bonito. Tanto brancos quanto negros escolheram as bonecas. Por que os negros acharam as bonecas negras mais feias e piores? As bonecas eram iguais, só mudava a cor. Então, de alguma forma, na cabeça dos próprios negros é projetado que eles são piores e mais negros. Uma cultura, é a sociedade, isso não é a família deles que ensinou isso, com certeza. Os pais negros vão ensinar para os filhos negros que eles são piores, inferiores ou mais feios. Então, o experimento da boneca de Clark foi feito aí no final da década de 1930 e início da década de 1940. Ele mostrou que crianças negras de escolas segregadas, nos Estados Unidos existia uma espécie de apartheid. Lá tinha escolas para brancos e escolas para negros, separadas. Brancos e negros não podiam estudar nas mesmas escolas. Brancos e negros não podiam frequentar os mesmos banheiros, andar nos mesmos comedões, usarem os mesmos bebedouros, era tudo separado. Tanto que Martin Luther King, um líder religioso norte-americano, ele vai lutar contra esse racismo e contra esses direitos segregacionistas que existiam nos Estados Unidos, essas leis, na verdade, ilegais. Porque a Constituição norte-americana dizia que todo mundo era igual, mas na realidade não era todo mundo igual, existia uma separação. E aí no nosso país acabou sendo criada, por exemplo, um mito, que é o mito da democracia racial, como se no Brasil todo mundo tivesse direito igual, porque aqui não existe racismo. Será que isso é verdade? Não é verdade. Se você olhar, os negros, os pretos de nossa sociedade, são segregados da mesma forma, mas só que aqui de forma velada, lá era de forma explícita. Então, tinha escolas segregadas e muitas vezes, a maior parte das vezes, as próprias crianças negras escolhiam bonecas brancas, sinal de que elas haviam absorvido, introjetado, interiorizado o preconceito dominante. Né? E eles acabavam repassando esse preconceito mesmo sem perceber, de forma inconsciente. Então, aos 3 anos de idade, a criança tem consciência das raças já. O Kenneth Clark foi estudar as crianças. 1 e 2 anos, as crianças ainda não têm essa diferenciação. A partir dos 3 anos, elas começam a formar consciência de raça. Mas a consciência de raça é diferente para brancos e negros. Quando o branco forma a sua consciência de raça, que é branco, ele forma também a consciência de que ele é superior.
A criança negra, quando ela forma a consciência de raça, ou seja, ela sabe que ela é negra, ela também forma a consciência de que ela é inferior, pior, mais feia. Infelizmente, por quê? Existe uma cultura sendo repassada. Então, aos 3 anos de idade, a criança tem consciência das raças e já começa a formar os próprios preconceitos. E os preconceitos até contra si mesmo. Quando ela é negra, quando a criança é preta, ela começa a odiar a si mesma. Eu estava vendo uma professora falar, que trabalha comigo no Frei, ela tem uma filha, ela é negra, tem uma filha negra, e dizia que a filha dela não gosta da cor dela, não gosta da cor dela. E ela já tentou dar boneca negra para a criança, ela não quer boneca negra, ela não aceita. E para ela, a cor negra é uma cor muito feia. Será que isso é natural? Será que alguém nasce odiando você? Isso é uma cultura na qual ela está crescendo e está percebendo que a cor do cabelo dela é considerada por essa cultura algo inferior, algo mais feio. Então já começa desde criança. Nos Estados Unidos da América, nos anos 30, crianças brancas, até mesmo negras, demonstraram preferência pelos brancos. E uma rejeição à negritude. Então é uma cultura racista que já vai introjetando na cabeça de brancos e negros que os negros são inferiores, mais feios. E os brancos vão formando uma consciência de que eles são superiores, melhores. Então a segregação e as influências sociais de pais, professores, colegas e mídias levam as crianças a internalizar essas atitudes racistas até contra si mesmo. Então a segregação é a maneira como a sociedade diz, é um grupo de seres humanos que eles são inferiores. E a segregação existe, infelizmente, no mundo inteiro. E não é da noite para o dia. Isso é um período, como você disse, histórico. Vem de uma história muito anterior. Desde o início da colonização da África. Os europeus invadem a África. Os africanos eram donos das terras. Os africanos são escravizados, são tirados de sua própria terra, levados para uma terra estranha, e as outras terras eles têm que trabalhar de forma forçada e são a todo momento considerados inferiores. Aqueles que ficaram na África também são dominados. Tanto que o negro africano diz o seguinte: quando os brancos chegaram aqui, nós éramos os donos da terra. E os brancos chegaram com a Bíblia na mão. Hoje, somos nós negros que estamos com a Bíblia na mão e os brancos viraram os donos da terra. E aí os negros passaram a adotar até a religião do branco e a demonizar a religião do negro. Quantos negros não estão aí como pastores e religiosos pregando que Umbanda e Candomblé é do capeta, é do diabo? Quantos pastores negros estão aí usando a religião cristã, que é branca, para falar isso? Por quê? É a inferiorização, é o racismo religioso se propagando. Eles colocaram na cabeça do negro que a religião dele é ruim, é do mal, é inferior, é do capeta. E fizeram o negro pegar a religião do branco, que é a religião cristã que veio da Europa. Quem fala hoje? Então a gente vê esse racismo se perpetuando, infelizmente. Eu vejo quando eu vou falar das religiões de matriz africana, isso claramente nas escolas. Vejo alunos negros dizendo, está amarrado em nome de Jesus, que isso é coisa do capeta. Quando você fala de orixás, guias, de caboclos e as entidades de Umbanda e Candomblé. Essas são as religiões que os negros confiam na África. O que o branco fez? Colocou na cabeça do negro que aquilo era aquilo era inferior, aquilo era do capeta, aquilo era coisa ruim. Então a gente percebe que isso existe até hoje, infelizmente, se propagando, se perpetuando em nossa sociedade. E às vezes as pessoas nem perceberam. Achando que não é normal, está certo.
A do branco que é a melhor mesmo, superior, a nossa que é a nossa cor, uma cor inferior. Será que se é um Deus e um Deus de amor, esse Deus criou as pessoas para odiar umas às outras? Para odiar uma cor de pele? Para odiar uma outra cultura diferente? São coisas contraditórias aí. Isso é um pouquinho do pensamento do Kenneth Clark, esse psicólogo, estudioso da psicologia norte-americana, em sua reflexão sobre as questões de raça. Então, quem ensina as crianças a odiar e temer alguém de outra raça? E a outras religiões? História, cultura, sociedade. Sociedade que, baseada nos valores dos homens brancos, europeus, passaram a condenar tudo. Fizeram isso também com os índios, não só com os negros. Os índios também tinham suas religiões aqui e desapareceram. Foram demonizadas. Eles foram catequizados, convertidos muitas vezes à força, que a religião do branco era a religião cristã. Por hoje é isso aí, galera.